Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas a mais uma videoaula e dessa vez eu vou ensinar para vocês a confecção completa da Clutch Flora. Essa peça foi um sucesso com vocês lá no nosso perfil no Instagram, onde eu confeccionei uma igual essa aqui, porém em outro tom, outra cor. Como prometido, eu vim aqui mostrar para vocês a confecção completinha dessa bolsa linda. Começando aqui pelo fio náutico, esse fio, gente, eu usei um rolo dele e sobrou mais da metade. Uma clutch, ela deu uma peça, né? Um rolo deu uma peça e sobrou 295 gramas ainda do fio, sendo que esse fio é 500 gramas, é 100% poliéster, 5 milímetros, tá bom? Além do fio, né, nós vamos utilizar também o fecho linear. Esse é o nosso fecho linear, vocês encontram ele no nosso site. E também eu vou usar uma agulha. Para essa peça eu vou usar a agulha 4,5, vou usar uma agulha mais fina, porque eu quero que fique uma peça mais delicada mesmo e mais firminha ao mesmo tempo, né? Então eu vou usar 4,5. Para os acabamentos, né, vou usar a agulha número 3, tesoura, e separei aqui alguns marca-pontos, né, marcadores, pra gente, na hora de fechar a peça, fechar a bolsa, a gente utilizar eles para direcionar mesmo. E outra coisa que eu vou utilizar que não tá aqui é um isqueiro para fazer o arremate do fio. Como ele é fio de poliéster, ele fica soltando, né, o fio. Então é bacana vocês terem aí um isqueiro para fazer a queima do fio, tá bom? Então vamos lá, porque tem muita coisa pra gente fazer. Antes de começarmos aqui o nosso padrão, eu quero explicar para vocês que a técnica que a gente vai fazer para esse padrão aqui, ela se chama C2C, corner to corner, que significa canto a canto, né? E esse padrão, ele é bem diferente de alguns que a gente costuma a trabalhar para esse tipo e esse modelo de peça. Esse é um modelo de peça envelope, como eu mostrei para vocês lá no início do vídeo, e a gente vai construir ele não em idas e voltas lineares, né? Mas sim na forma diagonal, tá bom? Então, para começar, o que a gente vai fazer? Primeiro, eu quero que vocês separem aí uma quantidade de fio, ó, em média aí de uns 80 centímetros de fio, tá? Porque esse restante de fio que vai ficar sobrando aqui, ó, vocês não podem arrematar, tá bom? Só deixa ele sobrando aí antes de você começar o trabalho. Porque esse restinho de fio, ele vai sobrar lá no final do trabalho pra gente fazer a lateral da bolsa, arrematar já a lateral da bolsa com esse fio, sem precisar cortar o fio, colocar mais outro fio para fazer esse arremate, tá bom? Então, deixa esse fio sobrando. E agora você vai começar o seu trabalho fazendo nó corrediço mais 6 correntinhas, tá? 3, 4, 5, 6. Lembrando, ó, que esse fio ele vai ficar aqui mesmo, ó. Tem aqui 80 centímetros de fio. Deixa ele aqui separadinho, tá? Fiz aqui, ó, as minhas 6 correntinhas. Vou laçar o fio na agulha. Na quarta correntinha, de trás para frente, ó, 1, 2, 3, 4. Eu vou introduzir a minha agulha e vou fazer um ponto alto. Vou laçar de novo o fio na agulha. Na próxima correntinha, de trás para frente, mais um ponto alto. E na última aqui, mais um ponto alto. Ok, certinho. Então, nós ficamos aqui com um conjunto de correntinhas para subir, que a gente contabiliza ele como se fosse um ponto alto, mais 3 pontos altos. Então, a gente ficou aqui no total com 4 pontos altos, certo? Considerando que essas duas correntinhas é o nosso ponto alto falso, certinho? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer mais 6 correntinhas. Do jeito que tá aqui, ó. Vamos virar o trabalho assim. Ó, minha correntinha já tá ao contrário, tá vendo? Virei o trabalho, lacei o fio na agulha e vou contar. 1, 2, 3. Na quarta, eu vou introduzir e vou fazer um ponto alto. No próximo, de trás pra frente, mais um ponto alto. No último também, um ponto alto. Mesma coisa que a gente fez no início, eu fiz aqui. Eles vão ficar assim, ó.
Tá vendo? Separadinhos, porque eu virei, né, o meu trabalho. Agora eu preciso fazer a junção dessas duas partes. Então eu vou vir aqui, ó, naquelas correntinhas, tá vendo, ó? Vou mostrar bem de pertinho pra você ver. E vou introduzir a agulha e vou fazer um ponto baixíssimo. Ou seja, eu já fiz aqui a união das minhas duas partes. Agora eu vou continuar trabalhando. Vou subir aqui 3 correntinhas. Vou laçar o fio na agulha dentro desse espacinho mesmo. Vou fazer mais 3 pontos altos. Ok, feito aqui, agora eu preciso voltar. Lembra que eu falei que a gente ia preenchendo os espaços, né, na forma diagonal, de canto a canto? Então, esse cantinho já tá preenchido, esse também, e o de cá também. Então, eu preciso voltar trabalhando. Vou subir mais um espacinho aqui, mais um conjunto de pontos, e vou voltando, tá? Então, aqui eu vou subir 6 correntinhas. Vou virar o meu trabalho, laçar o fio na agulha. Na quarta correntinha de trás para frente, vou introduzir a agulha e fazer um ponto baixo. Perdão, um ponto alto. Aqui também mais um ponto alto. E no último espacinho aqui, também mais um ponto alto. Ok, e agora a gente vai fazer o quê? Junção. Vamos unir essas partes, ó. Aqui é o espacinho para eu fazer a união, certo? Nesse primeiro pontinho aqui, eu vou fazer a união com um ponto baixíssimo. Ok, feito. Vou subir mais 3 correntinhas e o mesmo esquema, mais 3 pontos altos. Feito aqui, ó, fiquei com 4 pontinhos dentro do espacinho. E aqui, nesse primeiro, a mesma coisa. Vou fazer a junção, ó. Vou unir as duas partes, conjunto de pontos, com um ponto baixíssimo. Agora, mais 3 correntinhas e mais 3 pontos altos. Cheguei aqui, o que eu faço para voltar? Faço 6 correntinhas, igual a gente começou. Viro o meu trabalho, laço a agulha, ó, e na quarta correntinha de trás para frente, eu vou introduzir e vou fazer um ponto alto. Na próxima, mais um ponto alto. Deixa eu soltar o meu fio aqui do novelo. E na última, também mais um ponto alto. E faremos a junção. Esse padrão, ele consiste apenas nisso. Eu vou virar aqui para vocês visualizarem. Ó, esse é o padrão. Se consiste em apenas correntinhas, ponto baixíssimo, né, para fazer a união, e o ponto alto, tá? E vocês podem observar que esse padrão, ele vai crescendo assim, crescendo na diagonal. E o que a gente vai fazer? Nós vamos trabalhar dessa forma, crescendo sempre assim na diagonal, ida e volta em formato transversal, que é preenchendo os cantinhos, né? Igual eu tô ensinando aqui pra vocês. E quando a gente completar 9 quadrinhos, vou chamar isso quadrinhos, tá? Ó, aqui tem 1, 2, 3, 4. Quando completarmos 9 quadrinhos em um dos lados, nós vamos parar por aí, porque eu vou ensinar pra vocês depois apenas em subida, né? Pra gente seguir trabalhando com a peça aí em formato retangular, para depois virar a clutching, né? Em formato envelope, tá bom? Então eu vou continuar trabalhando aqui até eu completar 9 carreiras nessa lateral aqui e eu volto para mostrar para vocês pra gente seguir a sequência aí e manter um padrão legal. Voltei aqui, olha só, gente, como que essa trama, ela é linda. Olha o tanto que fica lindo.
Fica muito bacana, né? Esses bloquinhos intercalados, elas dão essa impressão, né? De estarem alguns bloquinhos em alto relevo, outros não, e fazer esse efeito bem bacana. Eu cheguei aqui com um conjunto, né, de bloquinhos de pontos, 9 quadradinhos em cada canto, tá? Ó, eu tenho 9 aqui e também tenho um 9 aqui. Aproximadamente, nós ficamos aqui com 21 centímetros. Pode ter interferência na sua trama por conta, né, da tensão do seu ponto, a agulha que você está utilizando também, certo? Mas aproximadamente 21 centímetros. A partir de agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos crescer apenas em uma direção essa peça, somente para lá, né? Aqui para cima, ó, a gente vai crescer ela dessa forma. E aqui, esse bloquinho de 9 pontos aqui, nós vamos manter esse tamanho. Nós não vamos crescer mais aqui para esse lado, né? Somente nessa direção, tá bom? Então, eu vou voltar aqui, então eu vou crescer aqui, já começando aqui a fazer, né? Mais 6 pontos, 6 correntinhas. Aquele mesmo esqueminha, ó. Eu vou virar, laçar a agulha, no quarto eu faço um ponto alto, na próxima mais um ponto alto, e na última também mais um ponto alto. Ou seja, ficamos com 4 aqui, né? Vou fazer a junção e vou seguir aqui trabalhando, levantando 3 correntinhas e colocando mais 3 pontos altos dentro desse espaço aqui de baixo. Eu vou seguir trabalhando dessa forma até eu chegar no outro cantinho de cá, que é esse aqui, até chegar nesse cantinho aqui, tá bom? A gente vai preencher mais um quadradinho aqui para cada um e vamos parar nesse último aqui, que eu vou ensinar para vocês como que a gente faz a volta para crescer somente para essa direção aqui, que é onde a gente precisa que ela cresça para se tornar o retângulo, né, grande, para se tornar um envelope, tá bom? Então eu vou seguir trabalhando aqui e já volto para mostrar para vocês. Cheguei aqui no meu último quadradinho. Esse aqui é o 9º, lembram? Que eu falei com vocês que a gente não ia mais crescer aqui. Eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixo. O que a gente faria antes, né, para crescer? Subiríamos 3 correntinhas e faríamos mais os pontos altos aqui. Aqui nós vamos fazer diferente, ó. Fiz o ponto baixíssimo, agora eu vou fazer uma correntinha, vou virar o meu trabalho e vou começar a preencher, ó, esses espacinhos aqui com pontos baixíssimos, tá? Só que sempre a partir do segundo, não desse primeiro que tá aqui. Ó, vamos pular esse primeiro que tá aqui, vamos fazer um ponto baixíssimo aqui no segundo, outro no terceiro e outro aqui nesse quarto pontinho. Prontinho, ó. Já virei, já estou do lado de cá. Vou fazer mais 3 correntinhas para subir a próxima carreira e mais 3 pontos altos. E vou seguir trabalhando aqui a minha carreira de bloquinhos de pontos C2C, tá bom? Ó, para unir aqui um ponto baixíssimo e assim sucessivamente. Ó, tá vendo que, olha, eu não cresci esse lado, né? Eu não arrastei os pontos pra cá, não cresci ele. Então, a gente vai crescer agora a partir somente nessa direção, tá? E até quanto eu devo crescer? Eu aconselho vocês irem medindo, já que ela é uma carteira envelope, né? Olha, você vai medir o tamanho que você quer. Eu vou chegar num tamanho bacana aqui, que eu acho que fica legal. E eu vou mostrar pra vocês no final quantos bloquinhos aqui de subida que deu, tá bom? Gente, eu cheguei aqui no tamanho que eu quero para Clutching-Flora e eu vou passar as medidas para vocês aqui desse espaço, desse tamanho aqui, tá bom? Eu fiquei aqui com 16 blocos de pontos, né, C2C, ou seja, deu aqui um total de 36 centímetros, tá bom? Como que eu cheguei nesse tamanho, né? Eu simplesmente dobrei a peça pro tamanho que eu quero que ela fique, ó, dessa forma. Então, a minha aba ela vai ficar aqui, mais o fecho, certo? Então, eu fiz essa medida aí. A partir de agora, eu não cresço mais, né?
nessa direção, a daqui a gente já manteve um padrão, e a gente vai reproduzir o que a gente fez aqui, nesse padrão de cá, pro lado de cá, pra gente fechar e ela ficar no formato certo retangular, tá bom? Vou virar aqui pra vocês verem. Olha, eu fiz aqui o meu ponto baixíssimo, certo? Pra fechar, unir. E agora, a gente vai fazer aquele mesmo padrão que eu falei com vocês. Uma correntinha, vira o trabalho, pula o primeiro espacinho, no segundo, um ponto baixíssimo para cada espacinho aqui dessas carreirinhas de base. E a partir de agora, a gente vai começar a preencher esse espaço todo que tá faltando aqui para completar o nosso retângulo, tá bom? Então, é na mesma sequência, ida e volta, né, no formato aqui, indo na diagonal e fazendo esse acabamentinho aqui que eu acabei de ensinar para vocês para as duas pontas, tá? Tanto aqui para essa parte quanto para de cá. Eu vou finalizar a minha peça aqui dessa forma que eu tô mostrando para vocês e eu volto no finalzinho para mostrar como que ficou e a gente ir para a próxima etapa da construção da Clutch Flora. Bom, eu já cheguei aqui no finalzinho da minha peça. Esse aqui é meu último bloquinho de pontos. Eu vou fazer aqui a junção com um ponto baixíssimo, certo? Então, nós já finalizamos toda a extensão aqui da Clutch Flora. O que nós vamos fazer agora? A partir de agora, nós vamos caminhar trabalhando aqui com uma carreira de pontos baixos por toda a extensão da peça, tá? Vamos dar a volta aqui com os pontos baixos. A locação desses pontos baixos aqui na peça, em toda a lateral da peça, é bem aleatória. Por quê? Você vai colocar os pontos conforme o que você tá vendo de necessidade, tá bom? Não tem uma regra específica para você locar esses pontos aqui durante a extensão da peça, né? Você viu que tem um espacinho, dá para colocar o ponto de forma que ele não fique repuxando ou fique faltando pontos para aquele espacinho, tá bom? Então, nós vamos preencher assim por toda a extensão da nossa carreira. Eu já comecei fazendo aqui, vou preencher. Quando chegar aqui nesse cantinho, né, a gente vai dar a voltinha normal com os pontos baixos também. E por último, quando a gente finalizar essa parte aqui de pontos baixos, a gente vai fazer uma carreira de pontos baixíssimos, porém, pegando aqui, ó, por trás dessa alcinha, pra ficar com esse aspecto aqui, ó. Tá vendo esse aspecto? Como se fosse uma correntinha aqui, né? Dupla, tá bom? Ó, eu peguei por trás, né? Como eu falei pra vocês, eu vou pegar aqui por trás essa alcinha aqui, pra ficar aparente apenas essa alcinha. E essa de trás aqui é a que a gente vai pegar, certinho? Mas eu volto aqui também logo pra mostrar pra vocês. Eu vou fazer aqui, vou seguir trabalhando a minha carreira de pontos baixos e eu volto pra mostrar pra vocês como que a gente vai fazer esse acabamentinho aqui. Nós já estamos aqui na reta final da construção da Clutch Flora. Eu já fiz a minha carreira de pontos baixos por toda a lateral da peça. E agora eu estou já iniciando aqui os pontos baixíssimos, tá? E como eu falei pra vocês que eu voltaria aqui pra mostrar, eu voltei. Vamos lá. Olha, aqui tá o meu pontinho, né? Esse aqui é o elozinho do meu ponto baixo. Então, eu vou introduzir aqui só pegando apenas nessa alcinha de trás, ó, e faço o ponto baixíssimo. A gente vai trabalhar dessa forma por toda a extensão da carreira. Eu vou finalizar o meu trabalho dessa forma e eu vou voltar aqui bem no finalzinho para mostrar para vocês como que a gente vai fazer o fechamento da lateral, tá bom? E ele vai ficando assim, olha, com esse relevo. Olha que lindinho. Lindo, né? Então, eu vou terminar aqui a minha carreira, meu trabalhinho, vou finalizar, fazer o arremate e eu volto aqui para mostrar para vocês, pra gente fechar junto a lateral da nossa peça. Bora lá fazer a costurinha da lateral da nossa peça? Mas antes, eu quero te pedir que se você estiver gostando dessa videoaula, para você curtir o nosso vídeo e você se inscrever no nosso canal para não perder os próximos vídeos que virão, tá bom? Já deixa um comentário aqui para eu saber que você tá gostando. Chegamos aqui nessa parte da lateral. Vocês lembram que eu falei com vocês que a gente ia colocar os pontos baixos, né? Em toda a lateral aqui da peça, dando volta nela, mas de forma mais aleatória?
E isso vai impactar diretamente na contagem dos pontos. Então pode ser que de um lado para o outro, os seus pontos, eles não vão bater a quantidade de pontos aqui para você fazer o fechamento. Porém, o que eu faço aqui para tomar como base e ela ficar certinha, né? A gente vai tomar como base, vamos supor, vamos traçar aqui uma linha imaginária, olha, aqui nessa peça, né? E aí, olha, eu vou medir, sabe? Olha, tem um ponto aqui, um ponto alto e outro ponto alto aqui. Então, ó, quando acabar esse segundo ponto alto, que tá bem aqui, eu vou posicionar minha peça aqui. Ou então uma contagem aqui dos bloquinhos, né? Aqui, contando os bloquinhos, a gente tem 5 bloquinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, né? 5 bloquinhos. Então, eu dobrei a peça, porque eu quero que ela fique assim, tá bom, ó? Ela vai ficar dessa forma e ainda tem o fecho pra gente colocar aqui nessa peça, certo? Então, meu marcador tá aqui e com o auxílio, ó, desse fiozinho que a gente deixou soltar lá no início do trabalho, é que a gente vai fechar essa lateral, tá bom? Eu vou começar, ó, passando aqui por trás, ó. Aqui a gente tem o elinho, né, certo? Então, eu vou passar entre ele, fazendo com que a agulha, ela vare do lado de cá. Vou tirar o meu marcador. Vou virar aqui para ficar melhor a visualização. Então, ó, o meu fio, ele tá saindo por aqui, né? Atrás desse elo aqui. O que a gente vai fazer, ó? Para fechar, a gente vai sempre virar por trás dele, passar por trás dele e também passar por trás desse elozinho que tá aqui. Conseguem ver que tem um elozinho aqui do nosso ponto baixíssimo? Então, a gente vai estar sempre passando entre eles, certinho? Porque assim eles vão se encontrar aqui, ó, os dois. E dessa forma, a lateral, a gente vai fechando ela, tá bom? Eu vou terminar toda a minha lateral, vou fazer o acabamento e a gente passa para outra lateral, faz a mesma coisa, certinho? Minha lateral tá costurada, tudo certinho por aqui. E deixa eu contar um segredinho para vocês. Aqueles 80 centímetros de fio, eu fiz toda a lateral. O que eu fiz aqui? Para não ter que cortar um fio e começar a lateral de cá. Eu passei esse fio aqui por trás, entre os pontos. Fechei a lateral aqui e arrematei ele. E não esqueçam de queimar uma pontinha, tá? A pontinha com isqueiro mesmo, pra não desfiar esse fio, tá? Isso eu faço pra não precisar. Ele tá perdido aqui, ó. O fio tá perdido aqui. Eu faço pra não precisar arrematar e começar cortando o fio de novo. Aquele esquema todo de arremate, certo? Agora, olha, já posicionei aqui. Tudo ok, tudo certinho. Agora, a gente vai fazer a parte do fecho, né? Que é o fechamento. Essa parte do fecho é muito simples, né? Primeiro é a gente posicionar aqui perfeitamente a peça, montar ela do jeito que a gente quer. Olha, posicionar ela aqui na linha, tá certinho, ok. Agora, a gente vem com essa pecinha aqui, a gente meio que vai posicionar ela no meio, sabe? Pra que ela seja a nossa peça de referência, ó. Eu imagino que o meio da minha peça seja bem aqui, tá? Depois a gente pode tirar a medida com a fita métrica, né? Pra ficar bem certinho. Então, ó, já vou deixar fixado aqui o meu ponto de referência, tá bom? Depois disso, eu venho aqui com a peça linear, ó, encaixo ela aqui pra saber se tá certinho. Se a quantidade de espaço aqui dessas duas pontas estão certinhas. O que eu faço agora para encaixar esse fecho, né? Medir. Eu vou com o auxílio da própria agulha de tapeçaria, com essa pontinha aqui de trás, eu começo empurrando, ó, o meu crochê. Eu passo ele aqui primeiro. Olha lá, ó, encaixei de um lado e encaixei do outro. E agora, com a própria agulha, a gente começa a empurrar, ó, o restante, tá vendo, ó, do fio lá pra dentro.
do fecho. Certifiquem-se de que está no meio certinho, tá bom? Aqui atrás, eu já consegui locar os meus pontos aqui dentro. Importante que vocês consigam ver, olha, o fiozinho aqui dentro, passando a trama, passando por dentro aqui, através desses buraquinhos onde a gente vai locar os parafusos. Por quê? O parafusinho, quando ele entrar, ele vai ficar exatamente preso dentro da trama, tá bom? Então, precisa tá passando aqui um fio, né? Passando aqui a trama por dentro, certinho? Outra coisa importante também é aqui, ó, na frente, né? Eu gosto que esses tracinhos aqui do ponto baixíssimo, ele fique aparente. Aqui, ó, se vocês observarem, ele tá duplo, né? Olha, um pouquinho desse e um pouquinho do próximo. Então, eu vou esconder esse aqui também, aqui dentro, para que fique igual por inteiro a peça. Isso são detalhes, tá, gente? Eu faço muita questão desses detalhes, então... Se você também faz, pode esconder aí. Perfeito, ó. Olha como que fica bem rente, tá vendo, ó? O acabamento da peça com o acabamento do fecho, tá bom? Chegou o momento mais esperado, que é o momento em que a gente vai colocar os parafusos aqui na trama. Eu já deixo ele aqui enroscadinho, porque ele inicialmente ele entra, ó. A gente pode enroscar mesmo com a própria mão. Vai chegar um momento que vai ficar mais difícil. Aí eu começo a enroscar aqui com a própria chave Allen. Eu vou fechar os meus parafusinhos e ir colocando. E eu volto aqui para mostrar para vocês o resultado. O fechinho aqui foi afixado. Confesso para vocês que com a chave Allen, como tem esse xizinho aqui no parafuso, né, é bem mais trabalhoso, então eu usei aqui auxílio da minha tesoura mesmo, pontinha dela, fui enroscando, foi bem mais simples e bem mais rápido, mas é super tranquilo. Se vocês também quiserem optar por passar uma colinha aqui na base, se sentirem mais seguras, também pode, fica à vontade. E essa foi a nossa aula da Clutch Flora, espero que você tenha gostado. Se você fizer a sua clutch, marca a gente, @teceramafios, para que a gente possa compartilhar o trabalho de vocês também lá no nosso perfil. E não esqueça de curtir esse vídeo, comentar se você gostou, deixar a sua sugestão, dúvida, vai ser um prazer responder vocês, tá bom? No mais é isso e até a próxima aula!